O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos começando o Câmara Jovem, passou o primeiro dia da prova do Enem. E aí, o que é que você achou dessa prova, hein? E a redação? Que surpresa, hein? Trazendo inclusão social. O tema, desafio para a formação educacional de surdos no Brasil. Algumas pessoas já tinham atinado para essa questão da inclusão social, outras nem tinham percebido, achavam que vinha política. Mas enfim, conta pra mim o que é que você achou do primeiro dia da prova e a redação. As provas de português, as questões de português, elas estavam ótimas, muito legais, muito bem boladas. Então, as questões já de ciências, elas estavam um pouco difíceis. Não estava aquela coisa tão boa para a gente focar nelas, estava um pouco difícil para a gente responder. Então, falando também sobre a nossa redação, o nosso tema da redação, ela foi muito, assim, uma coisa que a gente não esperava pelo tema, né? Foi um tema muito, assim, não tem explicação pro tema, foi assim, surpreendeu. Bom dia, meu nome é Lucas e estou aqui para falar da prova do Enem. Foi boa, fui bem preparado com os nossos professores, foi bem tranquilo, decorreu bem. Quanto ao tema da redação, foi bem tranquilo, um pouco diferente do que a gente esperava, né? A gente esperava mais temas polêmicos, feito o que a gente está vendo aí na situação brasileira política, mas deu para desenvolver bem. A questão do Enem, a questão do português, estava bem, estava ótima, só que as questões são muito longas, os textos são longos, né? Isso acaba cansando você, deixando você tonto, né? Você não consegue ter um bom raciocínio, você não consegue pensar bem, isso atrapalha muito, mas foi muito bom as questões, não está tão fácil, mas também não está tão difícil, né? A questão de ciência e suas tecnologias, já para mim, na minha opinião, não estava muito legal, eu achei difícil. Eu me preparo desde fevereiro, né, para fazer essa prova. A prova de humanas e linguagens, ela foi boa, gostei muito, mas a redação foi um pouco específica. A gente conseguiu fazer uma redação sobre o tema geral de deficientes, então a gente conseguiu fazer um tema apropriado para os surdos, né? Eu considero que eu fiz uma boa prova, uma boa redação e eu quero que a minha nota seja boa, né? Então agora é seguir para o segundo dia e estudar mais, né? Para o segundo dia. Então, boa sorte, pessoal! Que bom, né, que o pessoal gostou aí das provas, mas ainda tem mais um dia. A gente vem trazendo matemática e ciências da natureza. E lógico, a gente traz mais dicas para vocês, começando com o professor de biologia, Wagner Farias. Nesse intervalo que nós temos aí de uma semana apenas, vou passar para vocês algumas dicas relacionadas com a prova de, no caso, ciências da natureza, com foco maior em biologia, tá? Você não pode esquecer que a biologia, ela não é formada apenas por uma só ciência. Na verdade, ela é formada por inúmeras ciências importantes. Microbiologia, genética, evolução, ecologia, botânica, citologia, entre outras ciências. Mas a que nós esperamos, né, que apareça nas questões do Enem do dia 12, né, no caso aí, é a parte da microbiologia. Quando se fala de microbiologia, a gente vai se referir aos micro-organismos, a importância, quem são e quais as doenças provocadas por esses organismos. Então, olha só, vem comigo. A microbiologia, a gente vai caracterizá-la em 4 grupinhos diferentes, certo? Nós temos os vírus, temos os moneras, os protozoários e os fungos. Quando se fala de vírus, você não pode esquecer, fera, que os vírus são seres vivos, mas eles apresentam uma característica exclusiva, ou seja, são seres vivos, mas são desprovidos de células. Na verdade, é o que nós chamamos de seres
celulares. E os vírus, eles provocam várias doenças, várias infecções, onde essas infecções é o que nós chamamos de viroses. Então, viroses são infecções provocadas por vírus. E eu separei para vocês aqui 3 principais infecções provocadas por vírus, tá? São elas: HIV, né? O HIV, que popularmente ela é chamada de AIDS ou SIDA. Por que SIDA? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Gente, quem tem o vírus da AIDS não morre de AIDS, mas morre por conta da AIDS. Ou seja, existem 2 tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que são soropositivas e as pessoas aidéticas. As pessoas que são soropositivas são aquelas pessoas que apresentam o vírus, mas ainda não manifestaram a infecção. Quando essa pessoa manifesta a infecção provocada pelo HIV, aí se diz o nome de aidéticos. Então, o vírus HIV, ele provoca uma deficiência do sistema imunológico da pessoa, tá? Então, se liga com a imunologia. Outra infecção viral muito conhecida também é a gripe, que foi chamada e é chamada ainda de influenza. Os italianos pensavam, né, que a pessoa ficava gripada era uma influência dos astros, daí vem o nome do italiano, influenza. E o terceiro tipo de vírus que foi muito abordado e ainda é abordado é a questão do vírus HPV. Então lembre-se, a questão de vírus e viroses, a gente não pode esquecer HIV, gripe e HPV. Em relação aos moneras, aqui quando se fala em reino monera, está relacionado às bactérias, tá? As bactérias e as cianobactérias. Algo muito importante são as bacterioses, as infecções provocadas por bactérias. E dentre elas, eu separei uma muito importante que tem como vetor a água, que é a chamada leptospirose. Lembre-se, os ratos podem transmitir a leptospirose bacteriana, hantavirose, vírus, e a peste bubônica ou peste negra. Na verdade, não é o rato em si, mas as pulgas que atacam os ratos. Então, bacterioses, infecções provocadas por bactérias, e viroses, infecções provocadas por vírus. Daí nós temos o terceiro grupinho, são os protozoários. As infecções provocadas pelos protozoários é o que nós chamamos de protozooses. Também separei aqui algumas importantes, como a malária, doença de Chagas e a toxoplasmose. Lembre-se, malária e Chagas são 2 doenças endêmicas, ou seja, a endemia ela está associada a uma doença característica de uma determinada região. E a nível de Brasil, malária é uma endemia do norte do nosso país e Chagas é uma outra endemia, só que da região nordeste. Então, endemias são doenças caracterizadas daquela determinada área geográfica, tá? E em relação a fungos, as doenças provocadas por fungos, nós as chamamos de micoses. E a principal micose aqui que eu trouxe para vocês é a candidíase, provocada pelo fungo chamado Candidus albicans, que é aquele fungo que provoca uma infecção ou na boca ou na vagina. Muita gente associa com a infecção sexual. Bom, é verdade. O Candidus ou candidíase é transmitido sim por relações sexuais sem proteção, mas se a menina, por exemplo, a mulher, ela apresentar-se com uma taxa imunológica baixa, é o que a gente chama de imunodepressão, ela sim pode desencadear um processo inflamatório, ou na boca ou na vagina. Então, galerinha, não esqueça, tá? Microbiologia envolve os micro-organismos. A gente revisou rapidinho aqui, ó.
vírus e viroses, bactérias e bacterioses, protozoários e protozooses, fungos e micoses. E, para a gente encerrar essa revisão 100%, é uma dica massa, muito massa. Você não pode esquecer o que é vetor e o que é agente etiológico. Pessoal, vetor é aquele indivíduo que é o transmissor e o agente etiológico é o provocador da doença. Por exemplo, muita gente se enrola. É o mosquito que provoca a dengue. É o mosquito da zika. Não, o mosquito Aedes aegypti, ele é apenas o transmissor da infecção. Então, transmissor é o que nós chamamos de vetor. E o agente etiológico é aquele que provoca aquela determinada doença. Pessoal, mais uma vez aqui encerrando esse programa, e eu queria que vocês aí relaxassem totalmente, o aluno ISO aí focado, relaxado, e também aos outros alunos que estão assistindo essa aula, que você possa entrar na aula focado, relaxado e sucesso para vocês. Deus abençoe e até a próxima. Até mais. Calma, calma, que já já a gente volta trazendo mais dicas para a prova do Enem. Até já! Pode falar, pode chamar. Cultura, saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Estamos de volta com o Câmara Jovem, trazendo mais dicas para essa segunda prova do Enem, que trata sobre matemática e ciências da natureza, que envolve química, física, biologia, enfim, é o temido de muita gente, a área de exatas da saúde, mas a gente volta agora trazendo mais dicas para vocês, se liga aí. Olá, alunos que vão realizar neste fim de semana as provas de matemática e de ciências da natureza para o Enem. Pessoal, eu sou o professor Amarílio. Em relação à química, a gente tem que lembrar que a prova de ciências da natureza como um todo é uma prova que preza pela interdisciplinaridade e pela boa interpretação dos textos que envolvem as questões. Isso é uma coisa histórica do Enem. Você fazendo uma boa leitura das questões, você consegue ter imediatamente uma interpretação correta e um bom encaminhamento para as suas resoluções. Mas falando assim, em termos de assuntos específicos de química que podem acontecer na prova, a gente não pode esquecer da abordagem ambiental. Lembrando que a consciência com o meio ambiente é prioridade para o Enem e química tem muito a ver com isso. Lembrar que entre os processos ambientais estão inseridos as poluições atmosféricas, como a chuva ácida, como também o efeito estufa, polêmico, principalmente por tratar de, na sua solução, termos que ter ações políticas a nível mundial para que esse processo seja minimizado. Lembrando que chuva ácida e efeito estufa estão associados ao comportamento de uma função química especial, que são os óxidos. Lembrar que os óxidos são aquelas funções em que o oxigênio é o constituinte principal, ligado a algum elemento químico. É uma substância binária de dois elementos. O oxigênio fazendo o papel de um elemento eletronegativo e o elemento seguinte fazendo a complementação da ligação química. No caso dos óxidos poluentes, eles são óxidos gasosos. E temos como os principais exemplos estes daqui. O CO2, que é o dióxido de carbono. Temos também os óxidos de nitrogênio e, principalmente em termos de chuva ácida, os trióxidos de enxofre. Nesse caso, o CO2 causa efeito estufa, já o CO2 também causa a chuva ácida, que chamamos de natural, já que o CO2 é um componente natural presente na atmosfera.
Já o NO2, ele é um componente presente em regiões onde eu tenho um grande fluxo de automóveis. O escapamento, ele elimina esse tipo de gás para a atmosfera. Em metrópoles, isso é mais comum. Então, eu vou ter uma chuva ácida em regiões metropolitanas, onde o fluxo de trânsito é muito intenso. Já o SO3, que é considerada a chuva ácida mais agressiva, ele acontece em regiões onde eu tenho áreas industriais. Quer dizer, as indústrias, elas tendem a eliminar gases com enxofre, entre eles o SO3, e que em contato com a água vai causar uma chuva ácida mais intensa. Esta é considerada a mais perigosa porque ela alcança um nível de acidez mais elevado, valores de pH muito baixos, em torno de 3 a 4. É uma chuva ácida realmente muito perigosa. Lembrando a vocês que não é só o CO2 o responsável pelo efeito estufa. O efeito estufa ele pode ser agravado também por outros gases, chamando a atenção para o gás metano. Esse gás aqui, aonde ele é produzido através da fermentação anaeróbica de compostos orgânicos e também através da respiração de ruminantes na pecuária de grande extensão. Então, o metano é outro gás também que causa muito efeito estufa. Outro tema importante, aluno, preste atenção, é sobre os fenômenos nucleares. Radioatividade é um assunto que vem se repetindo nos últimos Enems. É bom nós termos todo um controle dos conteúdos que podem ser abordados em fenômenos nucleares. Vale salientar que um dos principais é o fenômeno da fissão nuclear, que é a reação nuclear produtora de grande quantidade de energia, onde é utilizado para a bomba, que é o lado ruim, e também utilizado para a produção energética, o lado bom, em usinas nucleares. Conhecer com detalhes a reação de fissão, lembrar que só alguns núcleos em especial é que fazem a fissão nuclear. Lembrar do urânio, especificamente o urânio 235. E que esta reação é uma reação autossustentável que ocorre por emitir algumas outras partículas de nêutrons que fazem com que outros átomos de urânio sejam atacados. É o que nós chamamos de reação em cadeia. E lembrem-se, a quantidade de energia é a sua maior vantagem. É uma quantidade de energia inigualável a qualquer outra forma de produção de energia através de outras fontes de matéria-prima. Lembrar também de tempo de meia-vida. É um conteúdo extremamente importante quando se trabalha com reações nucleares. Tempo de meia-vida envolve aí alguns cálculos matemáticos para poder, então, fazer a resolução das questões. Tempo de meia-vida é algo importantíssimo em relação aos fenômenos nucleares. Outro conteúdo também importante que não podemos trabalhar são os conteúdos quantitativos. A química tem um lado quantitativo expresso principalmente na forma exclusiva de medir na química, que é a unidade mol. É onde a medida da química, microscópica que nos faz ter controle a nível macroscópico. É você ter uma amostra material em gramas de uma determinada substância e ter a certeza de que ali você tem uma quantidade de partículas igual a 6 vezes 10 elevado a 23. Essas relações quantitativas da química, elas sempre são cobradas. E o ápice dela, um dos assuntos preferidos do Enem, é quando nós trabalhamos com cálculo estequiométrico. Lembrem-se que o cálculo estequiométrico é a medida quantitativa das reações, onde o uso de reagentes para obter produtos devem obedecer regras quantitativas obrigatórias. A primeira regra quantitativa é a lei de Lavoisier, aquela em que é conhecida pela famosa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, onde a massa dos reagentes deve ser igual à massa dos produtos. Lembrando que para tornar essa regra correta, você deve balancear qualquer reação química. Igualar o número de elementos do reagente com o dos produtos. Tá? O balanceamento é prioritário. Daí então, como todo problema matemático,
que o cálculo estequiométrico se identifica, eu terei sempre um dado fornecido e uma pergunta a ser feita. E lembrando que no cálculo estequiométrico a sua principal ferramenta matemática é a regra de 3. Então, todo ano cai e não vai ser esse o diferente. Vamos ter cálculo estequiométrico com certeza na prova, se preparem. Além do cálculo estequiométrico, ainda falando do lado quantitativo, lembrem-se do estudo das soluções. Também assunto recorrente. Principalmente as relações de grandezas, as mudanças de unidades. Prestem muita atenção nas unidades utilizadas. É o grama, é o miligrama, é o quilograma, se é por litro, se é por mililitro. Então tenham cuidado com essas unidades, pois eles sempre reservam pequenas cascas de banana que podem complicar a sua vida. Esta é a parte quantitativa mais exigida do Enem. Outra parte que também você deve ter muita atenção é em relação à química orgânica. A química orgânica é um assunto extremamente fácil de contextualizar. É um assunto extremamente fácil de você trazer exemplos cotidianos para a sua abordagem. É lembrar que o carbono é o elemento principal e que dele nós temos várias características e classificações. Muito cuidado quando se deparar com estrutura orgânica, às vezes estruturas grandes, em que você tenha dificuldade de visualizar. É aquele tipo de questão em que ele pede se o carbono é do tipo sp3, sp2, é a contagem de carbonos secundários, primários, é uma análise da cadeia, se ela é aberta, se ela é fechada, se ela é ramificada, se ela é heterogênea. Então, esse tipo de questão da química orgânica, ela nunca deixa de aparecer. Ela vai estar na sua prova com certeza. Então é isso, pessoal. Professor Amarílio deixando as suas dicas principais para aquilo que vai acontecer no Enem e pode ter certeza, se você fez uma boa preparação, estudou durante todo o ano todos os conteúdos, pode ter certeza que você está muito bem preparado. Agora é manter tranquilidade, que é o que mais você precisa para que este conhecimento seja aplicado diretamente à prova e você tenha o sucesso que você tanto pretende. Um abraço, professor Amarílio, e muito boa prova para vocês, que Deus lhe ilumine. Olá pessoal, meu nome é Zé Antônio, eu sou professor de Física e vim conversar um pouco com vocês a respeito da prova que está se aproximando. Meus queridos, nós temos que lembrar de alguns fatores importantes. Na parte de cinemática, eu gostaria de lembrar vocês para que vocês não esquecessem do movimento circular uniforme. Lembra, o movimento circular uniforme é um movimento que ocorre sobre uma circunferência, ou seja, numa curva de maneira geral, em que a velocidade escalar ela é mantida constante. Um outro ponto importante que você não pode esquecer são das leis de Newton. A primeira lei de Newton, conhecida como princípio da inércia, se a força resultante sobre um corpo for zero, a velocidade desse corpo não muda. E isso ocorre em duas situações, quando o corpo está em repouso ou em MRU, que significa movimento retilíneo uniforme. A segunda lei de Newton diz para a gente que quando a força resultante em um corpo é o produto da massa pela aceleração. Não esquece, a força resultante e a aceleração são paralelos e apontam para o mesmo lado. A terceira lei de Newton diz que a toda força de ação temos uma reação de igual valor, igual direção e de sentido contrário. Eu gostaria de conversar com você um pouquinho a respeito dessa terceira lei. Dizer que as forças de ação e reação elas têm o mesmo valor, têm a mesma direção e apontam para lados contrários não significa dizer que elas vão se anular, porque lembra que elas são aplicadas em corpos diferentes. Forças aplicadas em corpos diferentes, elas não se equilibram. Outro fator importante que você não pode esquecer é a parte da energia. Se o sistema não tem atrito nem resistência do ar, a energia mecânica, nem forças dissipativas, a energia mecânica se conserva, ou seja, tem o mesmo valor em todos os pontos. A energia mecânica ela é a soma da energia cinética com a potencial. A potencial ainda pode ser gravitacional ou elástica. Outro ponto importante que a gente não pode esquecer, que apareceu nos últimos 2 Enems, foi a parte de colisões. Existem 3 tipos de colisões para a gente lembrar. A colisão elástica, em que a quantidade de movimento se conserva e a energia cinética do sistema se conserva. A parcialmente elástica, em que a quantidade de movimento se conserva e o coeficiente de restituição está entre 0 e 1. E a inelástica, que é quando os corpos ficam juntos após a colisão. Outro ponto importante que você não pode esquecer, que vem aparecendo com uma certa frequência na prova, é a parte de ondas.
Lembra que a onda é uma perturbação que propaga assim o meio, transportando energia sem transportar matéria. Outras coisas que você tem que lembrar da parte da onda é a equação fundamental. A velocidade de propagação é vem lamber ferida, V igual a lambda F. Meus amores, não vamos nos esquecer da parte de ótica. Na parte de ótica eu gostaria que você desse uma olhada antes da prova nas lentes esféricas. As lentes esféricas que são usadas para corrigir problemas de visão como a miopia, por exemplo. A miopia ou vista curta é a dificuldade de ver objetos distantes e ela é corrigida com a lente divergente. Lembra da piadinha? Não é das melhores, mas ajuda. Por que é que o míope não vai ao zoológico? Porque a lente dele é divergente, não é de ver bicho. Então, a lente divergente corrige o problema da miopia. Já o cara que tem aquela dificuldade de ver de perto, que ele sofre do braço curto, como se diz assim, porque tem que ficar afastando para você poder ler, ele usa uma lente convergente para corrigir esse problema de visão. Já se a pessoa sofrer de astigmatismo, ele precisa de uma lente cilíndrica para corrigir esse problema de visão. Não esquece também que a imagem se forma no fundo do olho, nas células nervosas da retina, que ficam aqui atrás. Na parte de dentro do olho, na parte de trás. O cristalino é uma lente convergente que fica no seu olho, direcionando a luz para a retina que fica no fundo do olho pelo lado de dentro. Quando o cristalino vai se tornando opaco, você precisa substituir. Esse problema é conhecido como catarata e você tem que trocar o cristalino. Agora vamos falar um pouco a respeito de eletricidade. É muito comum aparecer no Enem circuitos elétricos e os aparelhos de medidas. Os aparelhos de medidas que a gente vai destacar aqui são dois, o amperímetro e o voltímetro. Eu gostaria que você lembrasse que o amperímetro, para ele ser ideal, ele deve ter a menor resistência elétrica possível e para ele funcionar bem, ele deve ser associado em série com o aparelho que você quer medir. Já o voltímetro, ele deve ter a maior resistência elétrica possível e deve ser ligado em paralelo com o aparelho que você quer medir a sua DDP. O amperímetro mede a corrente elétrica, enquanto o voltímetro mede a DDP, a tensão, a diferença de potencial. Esse é o resumo do que eu acho mais importante para você revisar na prova do Enem. No mais, eu quero desejar a todos vocês uma excelente prova, um bom exame. Eu não vou desejar sorte porque assim, só vai depender da sorte quem não estudou e eu tenho certeza que não é o seu caso. E aí, gostou da dica? A gente espera que vocês tenham curtido, mesmo porque nosso objetivo é ajudar vocês para esse último dia de prova do Enem, que é o início de um novo caminho para muitos, afinal de contas, decidindo a profissão, deixando o ensino médio, saindo daquela escola para entrar em faculdade. Então, é um período diferente para muitos. Mantenham sempre aquelas dicas. No dia anterior, descansar um pouco mais, ir com roupas leves, levar alguma água para tomar ou alguma coisa para comer. É muito importante para que você se sinta confortável na hora da prova e nenhum fator externo vir a interferir na sua concentração e você possa, sim, desenvolver um bom cálculo, bom raciocínio e assim conseguir o êxito. Nós todos que fazemos a TV Câmara desejamos boa prova para você. E você já sabe, quer rever esse programa? No YouTube TV Câmara JP, você assiste quantas vezes quiser, escuta todas essas dicas de novo. E ainda tem as nossas redes sociais, não esquecem de seguir a gente, Câmara Municipal JP, Instagram e Facebook. E semana que vem tem mais Câmara Jovem. Até lá!